Boa noite! Aonde está o meu povo, as minhas seguidoras, os meus seguidores, que hoje bate-papo é para todo mundo. Eu aqui para variar, até encontrar o filtro perfeito. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Oi, oi, Rubiane. Oi, Cassi. Oi, Camille. Vocês estão sabendo que a nossa live de hoje é uma live especial, já vou colocar o tema aqui. E é uma live com um convidado muito querido, que eu tô muito feliz. Nós vamos falar sobre pornografia, Zona Cinza presente, pornografia e masturbação com o Miguel Soriani, que é uma pessoa que tem um apostolado, um trabalho específico sobre isso, sobre pornografia e masturbação. Vocês sabem que esse é um assunto que eu vivo falando por aqui, porque eu sei que é algo que mexe muito com vocês. Ai, Zana Cinza, suas maravilhosas! E eu tô muito feliz de poder falar sobre isso, tá? Já vou deixar aqui, ó, o tema salvo. Eu te convido a compartilhar essa live. Você pode dar um print, pode pegar a artezinha. Porque é um assunto muito importante da gente falar. Quem conhece meu testemunho, já tá por aqui há algum tempo, sabe que eu já falei sobre o assunto e o quanto que é importante nós falarmos sobre isso. Os cabelinhos hoje estão rebeldes. Porque, enfim, ainda é infelizmente um tabu, né? E nós precisamos falar sobre isso para que mais pessoas não sofram com isso, porque a gente sabe que é uma realidade de sofrimento, né? Eu amo a minha Zona Cinza presente. Miguel, quando você quiser... Boa noite, Adriana. Quando você quiser mandar uma solicitação aqui, a gente já começa, tá? Então, de novo, é uma oportunidade de você pegar, tem ali onde você coloca os comentários. Do ladinho ali, a gente já tem... Do ladinho ali, a gente já tem... o negócio das perguntas, que inclusive nós vamos responder as perguntas de vocês. E do lado tem um aviãozinho, então você pode mandar essa live para outras pessoas, né? Você pode dar um print, colocar ali no seu Instagram também, porque a gente sabe que ajuda muitas pessoas. Talvez tenham pessoas que estão sofrendo com essa realidade, tem esposas que estão vendo os maridos sofrendo com isso e elas precisam de ajuda. Já vou chamar o Miguel, aguardando a conexão dele para a gente poder começar. Então, mais uma vez, encaminhe esta live para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. Tá bem? Boa noite, Miguel! Está rodando. Fé no Pai. Oi, oi, oi. Tá um pouquinho travada, nego. Não sei se tá conseguindo me ouvir bem. Ô, Mariane, amém. Vou tentar te chamar de novo, tá bem? Não sei se é a sua conexão aí como que tá, mas eu vou tentar chamar novamente, tá bom? A conexão tá ruim, um pouquinho, talvez. Acho que ele vai chamar de novo, gente. Mais uma oportunidade de você, então, encaminhar isso. Também tô ansiosa, Mariane. A gente poder unir aí os nossos conhecimentos e a gente poder crescer junto, né? Deixa eu já ver aqui se ele já tá aparecendo novamente. Está. Vou tentar chamar de novo, gente. Fé no Pai. Que o inimigo cai. Oi. Voltei. Voltou! Boa noite! E aí, tudo bem? Tudo Boa noite. Bem. Seja bem-vindo aqui Tudo à ok? minha casa, ao meu cantinho com meu marido. Obrigado. Obrigado. Muito, muito, muito feliz com o seu convite, não, né? De você ter aceitado o meu convite. Como eu te falei no privado, eu te conheci por uma amiga. Era uma seguidora que virou uma amiga, né? Vocês já saberem como que eu conheci o Miguel, que daqui a pouco ele vai se apresentar aqui pra gente. Mas uma menina, ela viu um vídeo meu no YouTube onde eu testemunhava sobre os problemas que eu já tive com masturbação.
E aí ela se tocou de que isso era uma coisa que primeiro era pecado, mas que também fazia mal para ela. E aí um dia ela virou para mim e falou assim: amiga, tem um cara católico que ele tem um curso sobre pornografia. Eu falei: mentira! Me fala quem é ele. Então ela me apresentou você. Então, saber que você abençoou a vida de uma pessoa tão próxima e que isso gera frutos no casamento dela me alegra, e saber que você pode gerar isso na vida dos meus seguidores também. Então, bem-vindo e se apresenta pra gente, Miguel, por favor. É isso aí, muito bom. É bom saber dessas histórias, né? É bom saber desses frutos que vão dando aí mundo afora, que a gente não sabe, né? Para onde que. A gente não tem noção, né? Até onde vai as coisas que a gente fala, as coisas que a gente ensina. A gente não tem controle disso daí, né? As coisas vão acontecendo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Miguel Soriani, tá? Eu trabalho hoje ajudando as pessoas a saírem do vício em pornografia. Eu trabalho com isso mais ou menos desde 2015, 16, por aí. Mas eu já estudo esse tema mais ou menos desde 2011, 2010, por aí, tá? Então, esse é um problema que a gente sabe, não é só uma realidade que acontece com os homens, como a Larissa bem falou, ou seja, é um negócio que acontece com as mulheres também. O problema da pornografia e da masturbação é um problema global, né? Não tem homem, não tem mulher, não tem. Então, a gente trabalha com isso, tá? E eu faço alguns atendimentos, faço algumas consultorias e eu tenho um curso, sim, o curso Recomeço, que é um curso de mais de 15 horas, que foi um sucesso total, que está ajudando muita gente. E é esse que é o intuito, né? O intuito é a gente ajudar, né, as pessoas que estão presas num tipo de uma armadilha, né? Como São Paulo dizia, né? É o mal que eu quero. Eu vejo o mal que eu não quero, né? Eu não quero o mal, né? O bem que eu quero, eu não consigo fazer, né? Então, esse é o drama que está no coração das pessoas, e é contra isso aí que a gente está se levantando. É isso que a gente quer fazer, que a gente quer ajudar. Amém, amém. E eu já te stalkeei, então todas as perguntas que eu tô fazendo eu vou fazer de boba, como se eu não soubesse, mas é para as pessoas saberem, tá? Mas eu fiz um stalk completo, tá bom? Completo, hacker? Completo. Inclusive, eu sei que você é mineiro, tá? Mas que você mora no Rio Grande do Sul, acertei? Exatamente, é isso aí. Você estudou, eu li um pouco da sua história, mas você estudou na Federal de São João del Rei, é isso? É isso. Para o pessoal que não conhece, eu não sou psicólogo, não me apresento como psicólogo. Na verdade, era para ser ou não era, não sei. O fato é que, sim, logo saindo ali do ensino médio, né, ali com 17 anos, eu fui para a Universidade Federal de São João del Rei, a famosa UFSJ. E ali eu já, vamos dizer assim, comecei a estudar esse tema, né? E, evidentemente, o nosso público, que é uma parte do público que é religioso, é católico, sabe de muito do que acontece hoje em dia nas universidades e sabe, vamos dizer assim, da perseguição que acontece quando a gente fala algumas realidades. E aí eu comecei a estudar esse tema e tive uma perseguição gigantesca na época da universidade. Gigantesca mesmo, né? E eu fiz todas as matérias do curso, inclusive, né? Cheguei lá no último período. E lá pelas tantas os caras seguraram o meu diploma porque eu já trabalhava com esse assunto. Várias vezes, Larissa, ali fui apresentar trabalho e apresentava né? Porque esse negócio da pornografia é um negócio mais documentado, né? Nos Estados Unidos o pessoal estuda isso desde a década de 80. Eu não estou com ele aqui perto, mas tem um livro do Patrick Kearns de 1983, ele estudando esse assunto, né? Então nos Estados Unidos isso é estudado há muito tempo. No Brasil, as coisas demoram, sei lá, 100 anos depois para chegar. Como eu comecei a estudar isso e comecei a trazer isso para dentro da universidade, o pessoal, né, não gostou de modo algum. Então, vários trabalhos ali eu apresentava sobre o tema, né, pegava essas referências dos americanos e trazia para cá. E os professores diziam: não, esse seu trabalho aí não tem nada a ver, isso é moralismo, isso aí é que você é cristão, né, isso aí é porque você é religioso. Não, eu não estou falando como religioso, estou falando aqui como, né, um cientista, aqui, etc, etc. Não. Então, você vai tirar 0 no seu trabalho. Eu falava: então, o senhor desce o 0, eu não estou nem aí para sua nota. E mandava descer o 0, não estava nem aí. E, bom, por conta dessas, lá pelas tantas eu percebi que seria melhor se eu não trilhasse o caminho por aí, porque o pessoal ia me perseguir o quanto mais, e eu estaria dentro do sistema deles. Então, se eles falassem: não, você não pode falar isso, você não pode. Então, o que eu fiz?
Bom, não sou de ninguém. Foi isso que eu fiz. Não sou de ninguém. Eu falo por mim mesmo. Né? Então eu saí e criei o meu próprio sistema. Né? Se eu me apresentasse como psicólogo, etc, 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 teriam certas coisas que eu não poderia falar. Né? Então eu detesto isso. Daí eu falei, vou criar meu próprio sistema. E hoje, graças a Deus, a gente consegue falar disso aqui livremente. Né? A gente consegue falar de pornografia livremente, porque é uma realidade que machuca os corações, machuca as famílias, além de ser um pecado, né, como a gente sabe, além de ser um pecado, como a gente sabe, mas, vamos dizer assim, a gente tem que dar um jeito. Não, vão tentar fechar minha boca aqui, então eu vou pular para cá. E o dia que tentarem fechar minha boca aqui de novo, eu pulo para lá de novo. E não tem como me parar mais. Não tem, é simplesmente isso. Né? E é isso. Então, muito massa, Miguel, que eu não sei se você... que eu já fui do Ministério Universidades Renovadas. Você tá ligado no MUR? Sim, eu cheguei a participar um pouco com o pessoal ali. Então, eu preguei na Universidade de São João del Rei, no ERUR mesmo? Encontro do Sudeste em 2012. Quando eu vi, Olha só! Mentira, eu sou paulista, eu moro em Curitiba, mas eu preguei na universidade. E foi uma pregação sobre santidade e tudo mais. A galera do MUR já começa a se manifestar aqui. E eu acho isso muito massa, porque eu percebo... A vida é pequena, né? Uma ascensão de pessoas que seguem esse mesmo caminho profissional, que assim, você vai para o meio acadêmico, você tenta ali, enquanto cristão católico, importante salientar aqui, né, para os meus seguidores, que você é católico, então que você busca através da ciência, você fala assim, cara, eu quero ser uma pessoa que vai fazer uma contribuição efetiva para a sociedade. E ao invés daquele estudo te ajudar a isso, ele acaba te privando de você poder fazer, né, um trabalho que seja eficaz, um presente realmente para a sociedade. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, que massa. Será que esse cara passou pelo MUR? Porque era muito assim, cara. Passei. Cara, que massa. Passei, participei com o pessoal, dei algumas formações para eles ali sobre o problema da pornografia. Capaz que a gente se encontrou, ainda vi sua foto, você com a sua esposa, que na época era namorada, com coisa de 19 anos, ao nível do Stalker. Eu falei, gente, será que eu trombei com esse menino nos encontros do MUR? Enfim. É tanta gente ali, né? Às vezes sim, né? Que massa. A vida é pequena demais, muito bacana isso, né? Muito bacana isso. Sim. Então, a realidade foi essa, né? E aí o que eu fiz, Larissa? Eu fiz todas as matérias, eu fiz todos os estágios, e eles inventaram um negócio para eu fazer. Porque na época o Conselho de Psicologia veio ter uma reunião comigo. Na realidade, né? Se eu quisesse levar à frente, eu ganharia o negócio, mas eu percebi que eu ia ter essa incomodação pro resto da vida. E falei, não, pra que eu tô fazendo isso? Eu vou sair e vou criar o meu próprio sistema. Né? Não é porque eu vou falar para as pessoas que, é claro que hoje a pessoa fala, eu sou psicólogo, né? Naturalmente, falar isso dá para aquele sujeito uma posição de suposto saber, como a psicologia do Lacan ensina isso. Então ele está numa posição que, olha, por ele ser psicólogo, talvez ele saiba algo, exato, talvez ele saiba algo de mim que eu mesmo não sei. Só que o que acontece hoje em dia não é isso. O que acontece hoje em dia, os consultórios de psicologia realmente viraram, né? Vamos dizer assim, lugares em que você chega às vezes com um problema psicológico para se curar e aquele psicólogo vai tentar quebrar em você certos valores, certos padrões, e vai tentar fazer, vamos dizer assim, um negócio político dentro da sua cabeça sem você perceber. Ou às vezes até percebendo. Mas eu falei, não, tô fora e vou dar um jeito aqui de criar o meu próprio sistema, né, de trabalhar com isso. E é isso que nós estamos fazendo. Né? Graças a Deus, eu estou fazendo exatamente o que eu sempre quis fazer, né? Sempre quis ajudar as pessoas, só não imaginei que seria exatamente desse jeito, mas é exatamente o que eu queria fazer. Sim. É um trabalho de aplainar mesmo o caminho do povo, né? Se você for pensar, isso que impede as pessoas de serem livres, falando mais para o campo da espiritualidade, a gente sabe que o pecado da carne, vamos dizer dessa forma mais popular, impede muito as pessoas. Quem já foi viciado realmente nisso, sabe o quanto é difícil. Eu queria te fazer uma pergunta, Miguel, porque pelo que eu olhei para o seu conteúdo, eu vejo que você se dirige muito a homens e que você se dirige muito também a esposas e namoradas, em geral. Aqui no meu Instagram, principalmente porque eu acho que eu sou uma mulher e eu sou católica e eu testemunho que já fui refém disso, e é uma coisa que, ainda que eu esteja casada, é uma luta, uma vez viciado, você vai ter que sempre cuidar. Mas assim, eu me dirijo mais a mulheres,
sabe? Eu me dirijo mais a mulheres e meninas que passam por essa realidade. Sim. Você, dentro desse seu público, mulheres também te perguntam, você percebe algumas diferenças em mulheres? Sim. Como que é assim o teu público feminino? Sim. Quais são as questões que elas trazem? Vamos lá. Ah, vamos lá, olha só. Isso é um assunto muito delicado, uma coisa muito delicada. Eu tenho muita compaixão realmente das mulheres que começam a se envolver com essa questão mesmo, né? E os homens também. Porque a pornografia, ela é de algum modo uma armadilha, né? Ela é uma armadilha em que não é pregado para nós que existe ali um prazer inofensivo. Ah, você não vai estar fazendo mal para ninguém, né? Quando você quiser, você para. Então a pessoa, ela procura aquele prazer como que não, isso não está me fazendo tão mal. E ela cai numa armadilha porque quando ela se vê, ela não consegue mais sair. É, então, acho que a primeira mulher que eu acompanhei, acho que foi de 2017 ou 2018. Eu sempre tive muita compaixão pelas mulheres, Larissa, muito mesmo, porque isso dói muito dentro delas. Dói muito, 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 muito. É muito comum, né? As mulheres que têm o problema de procurar pornografia, como é que elas se sentem, né? Elas se sentem sujas, se sentem muito sujas, muito, muito sujas, né? É algo que elas se sentem muito sujas e, né, vamos dizer assim, elas acham que acontece só com elas. É bom, é muito bom quando você, Larissa, começa a falar disso, porque elas começam a ver que não acontece só comigo, acontece com a fulana, com a outra, com a fulana. E ela, vamos dizer assim, isso dá para ela, tira ela de um pouco dessa questão do, né, não, só eu sou isolada, só eu que tenho esse problema, porque ela tem vergonha de falar isso para as pessoas, né? Ela tem vergonha até de partilhar isso com alguém, ou até às vezes até mesmo de uma amiga de confiança. Ela tem vergonha de ir lá e de falar aquilo, Eu né, mesmo no guardei nosso por meio. anos isso por vergonha. Por anos, por anos, por anos. E aí, né, eu tenho aqui o meu grupo de oração, eu tenho aqui meu movimento religioso, eu tenho aqui o meu engajamento dentro da igreja, e eu tenho uma certa... Eu não posso falar isso para ninguém, é evidente, né? Não posso falar isso para ninguém, porque isso daqui, as pessoas, o que elas vão achar de mim, né? Eu não sou digno disso, enfim, começa a acontecer um monte de fantasma na cabeça da mulher. Então esse é o grande problema das mulheres que consomem pornografia. Agora, né, as mulheres, elas sempre sofrem demais por conta disso, sempre sofrem demais. Uh, e aí a gente pode elencar alguns motivos, né, algumas causas, algumas questões que estão ali envolvidas. A gente tem que entender, como eu sempre falo, Larissa já viu ali, que o problema, né, aí olhando à luz do nosso olho, da inteligência, nosso olho da razão, a gente vai entender o seguinte, que o problema, né, o problema da mulher, seu problema, mulher, né, menina, jovem, não é a pornografia, né, não é a masturbação. Isso é só um sintoma, tá? Isso é só um sinal. A gente tem que entender de modo muito claro, né? É como assim, a pornografia e a masturbação, as duas coisas são como uma luz que acende num painel de um carro. Eu sempre dou esse exemplo, né? A luz que acende no painel de um carro, ela mostra que existe algo de errado no motor, né? Existe algo de errado no motor. Ou seja, né, quando você está dirigindo e aparece uma luz no painel do carro, ninguém para consertar a luz que está no painel do carro, né? Ninguém tenta consertar a luz. Sim. Você leva no mecânico e o mecânico, ele acha o problema e ele conserta, não é isso? Da mesma forma é a pornografia, da mesma forma é a masturbação. Ou seja, você, né, não adianta simplesmente tentar consertar a pornografia ou tentar evitar a pornografia. Sim. Deu uma travadinha aqui. Acho que a conexão dele, gente, é que vocês estão conseguindo me ver normal? Só para complementar aqui, enquanto ele volta, quem já acompanha meu conteúdo sabe que esse exemplo que ele dá, eu acabo sempre falando sobre o paracetamol. Que a gente acha que é só a dor de cabeça, mas que na verdade não é uma dor de cabeça só, né? A verdade é que é mais do que isso, né? Já tô conectando. Essa dor de cabeça é só um sintoma,
mas é um sinal de que você tem uma doença maior. Então, voltou. Voltou? Eu peguei o gancho aqui de um exemplo seu enquanto você voltava. Eu estava falando para a galera que o exemplo que você dá sobre isso, eu falo sobre a dor de cabeça, né? Que às vezes você tá sentindo Exatamente. dor de cabeça, aí você toma paracetamol. Mas, gente, o que você tem? E quando vai ver, sei lá, Deus o livre, mas você tá com câncer. Porque você não está olhando realmente para qual é o Exatamente. problema. E o pecado, enfim, o vício na pornografia e na masturbação é uma forma que você tem de você estar aliviando uma dor muito maior. Eu dou exemplo sempre, Miguel, de Exatamente. um dia eu fui à confissão e não estava nem falando necessariamente só sobre esse tipo de pecado. E o padre falou isso para mim, né? Ele falou assim, minha filha, isso que você sente é um sintoma, tem algo muito mais profundo. Então, eu quero que você continue falando isso, dessa percepção que você tem atendendo as mulheres, É o isso quanto mesmo. que isso é É isso verdadeiro. mesmo. É isso mesmo, Larissa. É isso mesmo. Quer dizer, a pornografia aparece para nós, aparece principalmente para as mulheres, como um sinal. Né? Você está dando sinal, filha. Você está dando sinal de que existe algo dentro de você que precisa ser observado, que precisa ser cuidado, que precisa, né, ser prestado atenção. E daí você mesmo pode entrar dentro de você, entrar dentro da tua casa interior e começar a observar isso, né? E começar a observar. Como é que eu faço isso, né? Existem, né, algumas coisas simples que dá para a gente ter essa noção clara, né? A primeira coisa é o seguinte, né? Como é que a gente sabe disso? Né? Por exemplo, quando, né? E aí como é que a gente entra nessa casa, né? Como é que a gente identifica qual é o problema que está no motor, né? Tem um jeito muito simples que a gente consegue fazer isso e a gente consegue começar a se abrir para isso, que é justamente o seguinte, né? Olha, filha, quando, né, o impulso, quando aquela vontade, ou quando, melhor, da pornografia aparece, vou seguir. Voltou. Quando esse desejo aparece, né, tente se perguntar naquele momento como é que você está se sentindo. Antes de tudo, né? Em algum momento aquele desejo vai aparecer na tua cabeça, né? Você está andando, ou você está, sei lá, está dirigindo, ou você está em casa, ou você está estudando, você está fazendo alguma coisa. Nesse momento, tente entrar nesse castelo interior, tente entrar aí dentro. Sim. Não, peraí, antes, né? Não precisa ficar com medo desse pensamento, não precisa ficar com medo desse desejo. Mas simplesmente tente fazer a seguinte coisa. Como é que eu estou me sentindo agora? Qual é o sentimento que está presente aqui dentro? Nessa hora vai soltar para você. Alguma coisa vai saltar de dentro do teu coração. Alguma coisa vai saltar de dentro do teu coração. Eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou deprimida, eu estou ansiosa. Olha só, né? 4 coisas que eu falei que tem muito a ver com a masturbação. Ansiedade, tristeza, raiva. Raiva tem muito a ver. Né? Eu perdi o controle de alguma coisa. A sensação de perda de controle também tem muito a ver com masturbação, tem muito a ver com procurar pornografia, tá? Sim. Nas mulheres, algumas particularidades. Eu estou me sentindo carente, tá? Estou carente, afetivamente carente. É ou não, né? Ou seja, eu preciso, né? Olha só que coisa, eu, né, tô querendo me sentir amada. É isso. Eu tô querendo me sentir amado. Nesse momento, Miguel, quando, né, me surge esse desejo e eu faço essa pergunta, como é que eu tô me sentindo agora, eu vejo que é o seguinte, eu tô querendo me sentir amada. Sim. Eu tô carente afetivamente. Eu tô querendo me sentir amado. Você E tá daí, querendo né? tampar um buraco, né? E eu percebo muito, Exatamente. Miguel. E eu não sei se... Eu acredito Exatamente. que sim, que quando as pessoas vão te perguntar, eu sinto que elas... Porque para mim é muito assim, que as pessoas querem uma receitinha de bolo, que é assim, então... e a gente pode até dar algumas dicas práticas que eu tento dar. Mas as pessoas querem uma resposta muito prática, elas não querem essa resposta, que é o que você está nos conduzindo e que é o que realmente pode resolver o problema. É um diagnóstico. Eu preciso entrar dentro de mim, eu preciso ir para mim e para o meu interior e me perguntar essas coisas que você está falando. E o que é isso? É carência? É um desgosto que eu estou vivendo? É uma ansiedade? Porque se a gente não consegue perceber isso, a gente vai ficar ali, né?
ou tentando olhar, né, para o pisca-pisca ali, para a luz, tentando dar paracetamol e a gente não vai conseguir. Então, assim, eu acho que isso é importante. E eu louvo muito a Deus, assim, pela densidade do teu conteúdo, que, assim, gente, não é só, é uma desordem. Porque meu público católico aqui, eu sei que você é católico, mas eu sei que você não lida só com esse público, mas é um povo meio, isso é coisa do demônio. Isso é coisa do capeta, eu preciso de um exorcismo. Não sei se é o seu caso. Talvez você precise, talvez te faça bem. Mas, em geral, tem a ver com essa interioridade, tem a ver com coisas que não estão ok, né? Eu queria que você me respondesse uma coisa assim, Miguel, que é assim, ó. Trazendo um pouco para o lado, principalmente das mulheres, porque dos homens, o que eu percebo? Rola muito uma parada assim. Porque homem é meio bicho, né? Então, que homem que nunca se masturbou? Eu não conheço um homem que não se masturbou. Então, o homem é bicho safado e tá ok. Rola uma legalidade social da masturbação no homem. Para a mulher, até pouco tempo atrás, embora no nosso meio católico tenha um certo pudor até para falar sobre isso, isso prejudique na ajuda à mulher, mas na mulher hoje em dia tem se levantado um movimento com o feminismo que é trazer a masturbação feminina como um ato de auto-amor, como um ato de autocuidado, como você conhecer o seu corpo, como, já que o homem é um lixo, você não precisa do homem para chegar no orgasmo, então faça você mesma, é de graça e é saúde, né? Eu queria que você explicasse pra gente, tanto trazendo essa realidade do feminino, mas é assim, ó, quais são, Miguel, os verdadeiros malefícios que isso traz? Eu sei que você tem uma perspectiva espiritual, mas mais do que isso, uma perspectiva que você tem sobre o corpo, né? Então, no que faz mal? Por que é uma mentira de que é autocuidado para as mulheres e por que é uma mentira de que isso para o homem tá ok porque ele é um bichinho, né? Por que faz mal? Explica pra gente. Sim, olha só, isso é muito importante a gente entender. Muito importante a gente entender. A primeira coisa que tem que entender, nesse sentido, é a seguinte: a primeira coisa é que, olha, a gente vive numa sociedade muito sexualizada. Então, vamos entender isso aqui, né? Sim. A primeira coisa é assim, todo mundo hoje tem alguns, no fundo do inconsciente, tem um desejo de um negócio que não dá para alcançar. Todo mundo, hoje em dia, vive assim, né? Todo mundo quer se transformar numa máquina sexual. Então, se for num consultório de um médico hoje, 90% das pessoas que vão estar ali, né, vão ter algum problema que implica alguma questão do sexual. Agora é o seguinte, olha, será que a sexualidade e o sexo é um negócio tão importante assim? Né? Será que é tão importante assim? Será que não tem nada mais importante na vida humana que mereça tanto mais atenção? Sim. Né? Se a gente pensar assim, né, as pessoas hoje têm algumas neuras na cabeça, na realidade, né, Larissa? Porque eu tenho ejaculação precoce. Porque eu quero quero transar por 6 horas seguidas, né? Porque eu quero transar em tantas ou quantas posições, de revirar a mulher assim, assim, assado. Porque se eu não tiver um orgasmo? Ou seja, existe um monte de neurose na cabeça tanto do homem quanto da mulher hoje em dia. Por quê? Porque todo mundo hoje quer se transformar numa máquina sexual. Sim. O fato é que não dá para se transformar numa máquina sexual. Né? Se a gente pensar, por exemplo, né, 300 anos atrás, a gente tinha ali um casal, né, marido e mulher, a gente tinha ali alguns filhos dentro daquela casa, a porta às vezes nem fechava muito bem, né? Então não podia fazer muito, né? Não podia, né, dar grito, não podia gemer para a parede, porque, né, eu queria acordar e eu escutar. Então, ou seja, a coisa tinha que ser ali rapidinho, acabou, no outro dia ele estava trabalhando, ela estava trabalhando, vida que segue. Ou seja, ninguém ali, isso não era um problema para eles. Sim. Não era um problema para eles. Até porque a quantidade de filhos, né, meu amigo, mostrava que eles estavam vivendo, mas que aquilo ali era parte da vida, não era, meu Deus, se eu não transar, eu fico doido, meu Deus, isso é o objeto da minha vida, é a minha realização, não, fazia parte, né? Exatamente, eles tinham outros amores, eles tinham outras coisas para amar. Hoje em dia, as pessoas não pensam nisso. Todo mundo tem assim, eu tenho um desejo, me transformar numa máquina sexual. E isso, por si, já é uma fonte de frustração, de angústia, de neurose, de problema. E aí que a pessoa vai cair nesse conto. Masturbação
autoconhecimento, né? Faz bem, prazer. E aí vem todo esse negócio desses sexólogos modernos, né? Que vem ensinando essas coisas para as pessoas, né? E aí a gente olha que, não, na realidade, o que você está conhecendo da masturbação? Seja bem sincero, assim, né? O que você está conhecendo quando você se masturba, né? Você está conhecendo seu, assim, é um órgão sexual, meu filho. Não tem nada para conhecer ali. Não tem nada para Exatamente. conhecer, né? Não tem É o nada para seu você próprio saber corpo. Se demais. você for Não pensar, tem, não tem novidade. sim. Na pornografia também não tem novidade. Olha, sempre vai ser a mulher é nua sempre do mesmo jeito, né? Assim, ó, tem dois, assim, o seio, assim, é igual. O homem também sempre é nu do mesmo jeito. Não tem novidade nenhuma. Não tem nenhuma novidade. Então não tem muito o que conhecer ali, né? Isso é uma coisa. Agora, do ponto de vista, né, biológico, a gente sabe que a pornografia pode causar dependência. Sim. Dependência. Então, se a gente pensar, né, hoje em dia, né, por conta aí das novas descobertas da neurociência, aqui tem um livretinho chamado Os Custos Sociais da Pornografia, né? Uau. 8 descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo, né? Então, poderia mostrar outros livros aqui sobre, né, as novas descobertas da neurociência sobre esse tema. E é muito interessante falar isso, Clarissa, porque de 2000 para cá, 2002, 2003 para cá, a neurociência tem descoberto umas coisas muito interessantes que, na verdade, provam aquilo que os padres diziam no início. Os padres diziam, olha, prazer pode causar dependência. E a neurociência começou a comprovar isso daí através de uma série de tomografias cerebrais e séries de exames, tá? E eles perceberam a seguinte coisa: o cérebro de um viciado, funciona exatamente, tá, como o cérebro de um sujeito que usa droga ou de um alcoólatra. O cérebro de um sujeito que consome pornografia funciona exatamente da mesma forma do que daquele cérebro do sujeito que usa cocaína, sujeito que usa álcool. Ou seja, ele tem uma dependência química da coisa. A dependência química da coisa. Isso é muito forte, porque e acontece isso rapidamente. Rapidamente, só para a gente explicar como é que isso faz mal de fato para o corpo, como é que isso faz mal e altera o funcionamento cerebral. Altera o funcionamento cerebral. O consumo de pornografia, é isso mesmo que você ouviu, né, pessoal aí? Altera o funcionamento cerebral. A gente tem um negócio chamado dopamina, tá? A dopamina é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, né? Então, quando eu como uma comida muito gostosa, né, quando eu, sei lá, peço uma pizza de calabresa, né, e como aquele negócio, aquilo é muito prazeroso, aquilo é muito bom. Quando eu como uma pizza de calabresa, né, eu sinto prazer, né? Por quê? A gente tem um negócio chamado dopamina que dá a sensação de prazer para o nosso cérebro. O que é essa sensação de prazer que a gente tem? A gente tem dois neurônios daqui, tá? Um emissor e outro receptor, tá? Um que vai mandar a dopamina e outro que vai receber. Simples. Isso é uma sinapse, é uma transmissão de dopamina, tá? O que vai acontecer? Quando você come pizza de calabresa, tá? 30 bolinhas de dopamina saem de um neurônio e 30 bolinhas de dopamina entram no outro. E você sente aquele prazer. O que acontece na pornografia? A atividade sexual é uma das atividades humanas que mais dão dopamina, que mais dão prazer. Muito mais do que comer, beber, rir de uma piada, ver um bom filme, jogar sei lá, fazer um esporte, né? A atividade sexual é uma das atividades que mais dão prazer para o ser humano. E o que acontece ali, né? O sujeito vai lá e ele consome, né, um material pornográfico, né? A mulher vai lá, consome um material pornográfico e se masturba. O que acontece? O cérebro dela, o neurônio, ele não vai mandar 30 bolinhas de dopamina, ele vai mandar 150. É um número fictício só para a gente entender a proporção da coisa. É Sim. muito mais prazeroso do que comer pizza. A atividade sexual é mais prazerosa do que comer uma pizza de calabresa. Então ele vai mandar 150. E esse neurônio de cá, ele vai receber, num primeiro momento, 150 também. Ele vai receber 150 também. E a pessoa vai ficar super excitada. É muito prazer. Vai passar um tempo, ela pode, né, ir lá, né, fazer uma confissão, etc., se arrepender, mas o corpo dela vai querer aquilo de novo. Sim.
Principalmente quando tiver uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza, uma frustração. E o que, que vai acontecer? Ela vai lá de novo. O que, que vai acontecer na segunda, terceira, quarta ou quinta vez que ela consumir, Larissa? Olha que coisa, olha o que, que vai acontecer. O cérebro vai olhar para aquilo e vai falar assim: minha filha, parou? Esse tanto de dopamina aí que você está me mandando, eu não vou pegar. Eu vou ficar louco. Sim. Não, não quero. O que, que o cérebro vai fazer? Aquele mesmo vídeo, aquele mesmo conteúdo que ela viu, que mandava 150 de dopamina, o que vai acontecer? Ele vai mandar 150 de dopamina. Mas esse neurônio aqui, ele tem algumas janelinhas aqui, tá? Ele tem 10 janelinhas. Essas 10 janelinhas é assim, ó, o que vai receber a dopamina. O que ele vai fazer? Olha o drama. Se ele tem 10 janelinhas abertas, lá pela quinta, sexta vez que a pessoa assistir, ele vai fechar 8 janelas. Ele vai ficar só com 2 abertas. O que isso significa na prática? Traduzindo na prática, o que isso significa de fato? Aquele mesmo conteúdo que você consumiu já não tem tanto prazer. Esse aqui vai mandar 150, mas vai entrar 40, 50, 30. Miguel, eu assisti aquele vídeo e não foi tão prazeroso quanto antes. É por conta disso. Sim. É por conta disso. O que vai acontecer? Naturalmente a pessoa vai ser jogada para um outro tipo de conteúdo. E esse é o caráter progressivo do vício. Ela desenvolveu o que na dependência química se chama de tolerância. Então, se antes vídeos heterossexuais davam aquele prazer, agora não dá mais. Então, eu vou ser jogada a procurar um vídeo homossexual, um vídeo com transexual, um vídeo com criança, meu Deus do céu, um vídeo com... Animais, objetos, você exatamente. fica cada vez mais... E eu vejo também, Miguel, não sei se você... Com certeza já, mas a questão do que acontece hoje em dia, até com as crianças e adolescentes. Eu tava conversando com não sei quem esse dia, mas que eu tinha visto alguma reportagem, tipo assim, ó, das crianças ficarem machucadas, ficar com o pênis ou com a vagina em carne viva, porque não tem um limite, né? Não consegue parar de se masturbar. Crianças ou adolescentes que, por exemplo, perdem a vida social, porque ali ela descobriu uma fonte de prazer, ela pode ter começado ali brincando, sei lá. Enfim, adolescente acontece muito isso. E agora não. Eu preciso dessa dopamina, acontece tudo aí que você explicou direitinho pra gente, e isso se torna um vício. Que, como você disse, qual que é a diferença disso para um vício numa droga, né? Enfim, numa bebida alcoólica? O que diferencia isso, né? E é claro, e eu queria que você falasse pra gente também, o quanto que isso vai afetar depois nos relacionamentos, né? Eu não sei o tempo que a gente vai ter, que eu já tô aqui desesperado, pensando que daqui a pouco vai dar 1 hora e eu já queria ficar 3 horas aqui conversando com você. Pois né? Já fica aí a dica pra gente marcar outras, mas enfim, já aproveitando. Deus quiser, claro. Aproveitando a deixa, assim, Miguel, perdi a linha do raciocínio, bem Deus. Mas é sobre essa questão da pessoa ela ficar tão viciada e ela não saber ali como parar e isso afetar nos relacionamentos dela. As pessoas que falam isso está afetando, por quê? Eu, Larissa, por exemplo, fui muito viciada antes do meu casamento. Vivi um relacionamento com a graça de Deus casto. Mas eu tinha medo de que aquilo que eu tinha armazenado na minha cabeça, mais o vício, de que isso de alguma forma desaguasse no meu casamento. E eu recebo perguntas assim também. E eu acredito que você, de pessoas que também pararam no vício, mas têm medo, ou então que tem o vício e veem que isso já está dando efeitos para o casamento. Eu já recebi testemunhos de mulheres, Miguel, eu acredito que você também, de que, por exemplo, não conseguiam se satisfazer na relação sexual com o esposo. Então, elas tinham a relação, o esposo goza, a esposa não goza, ela vai para o banheiro e se masturba, né? Então, assim, quais que você percebe que são os malefícios também para os relacionamentos? O que você percebe? Perfeito. É isso que acontece. O que acontece, né? Existe uma diferença muito importante da gente entender nesse sentido entre é o que a pornografia faz, que acaba estragando um pouco o nosso coração e os nossos relacionamentos, né? Quer dizer, quais são os impactos
da pornografia nos nossos relacionamentos. Um deles, né, é um impacto, né, muito profundo, que é a pornografia, ela, de algum modo, vai formando, né, em você uma incapacidade de amar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que num relacionamento, né, em que as duas pessoas se amam, né, é normal, por exemplo, que eu sei, né, que, sei lá, né, a minha esposa, ela gosta, a gente estava falando de pizza, vamos continuar falando de pizza, né? Por exemplo, eu sei que, sei lá, a minha esposa, ela gosta de tal sabor de pizza, mas eu não gosto, por exemplo, né? Mas eu sei que faz parte, né, para a felicidade dela, né, faz parte do, né, assim, do nosso casamento, faz parte para que eu a faça feliz, né, que eu, de algum modo, né, saboreie aquela pizza com ela, que eu, né, dê esse prazer para ela. Né? É normal, por exemplo, sei lá, num relacionamento, que eu não gosto de ver esse seriado, não gosto de ver essa série ou esse filme, mas eu vou assistir com essa pessoa porque eu amo ela e ela gosta. Então é uma forma de eu, vamos dizer assim, dar esse amor para ela. A pornografia, ela ensina, né, o contrário. A pornografia vicia você em fazer o contrário. Né? A pornografia vicia a tua psique, não a amar, mas a usar. Esse é o grande problema. Né? O que você está fazendo quando está diante da pornografia? Você está usando, e da masturbação, consequentemente, você está usando, né, o corpo de outra pessoa que foi filmado para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação. Isso vai criando em você uma incapacidade de amar. Por quê? Porque você vai passar, né, vamos dizer assim, a olhar para as pessoas e olhar para as coisas como se elas fossem objetos que você deve usar. Como se elas fossem objetos que você deve usar. Né? E que é sempre você, esse é o ponto, né? Que é sempre você que tem que ser satisfeito ou satisfeita. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então existe uma diferença entre amar e usar. Né? O amor, ele não é utilitarista. Né? O amor, ele não é utilitarista. Né? Usar, eu uso, né, as coisas. Eu coloco as coisas onde eu quero e, portanto, eu estou usando as coisas. Quando eu amo, né, eu estou fazendo um movimento contrário. Olha, qual é a tradução disso para uma relação sexual? Né? Uma relação sexual entre marido e mulher. Ora, eu sei, né, que aqui, né, eu tenho, né, que dar o prazer para ele, né, e é ok que talvez isso não me dê tanto prazer, né, nessa posição, ou desse jeito, ou dessa determinada forma, mas eu sei que amar implica em dar para ele ou dar para ela uma satisfação, né? Uma Isso satisfação. é E é o que a gente totalmente vê. diferente de tudo aquilo que a gente aprende sobre vida sexual, né? Porque justamente isso, o ser humano que tá ali, e de novo, meu público, maioria católico, eu vejo alguns comentários aqui. Eu não desativo os comentários, gente. Às vezes eu vejo que o Miguel tem que dar uma virada pro lado, mas é porque eu vejo a interação de vocês e no meio disso a gente fica sabendo até se vocês estão acompanhando e tudo mais, ok? Sim. Por isso que eu deixo. Mas enfim, porque muita gente tava pedindo desativa, enfim. Mas é porque eu percebo que muitas pessoas também, elas acham que, então eu tenho que tentar dar uma segurada da masturbação, embora eu tenha algumas quedas, porque aí quando eu casar eu vou poder me satisfazer. E o que acontece? A pessoa que fica nessa, entre uma queda ou outra, ela vai casar, ela tá indo pro casamento com qual perspectiva? A perspectiva dela é de que agora eu vou poder ser muito satisfeito sexualmente, sabe? Exatamente. Mas e o pensamento do amor, que é sacrifício, e o pensamento do amor, que também não é sacrifício, né? Porque ninguém quer ir pra cama com o marido, nossa, ela vai, né, como ovelha mudar o matadouro, mas com pesar, espero que ninguém viva essa experiência, né? Mas aonde está esse pensamento sobre você também satisfazer, estar satisfeito, né? Então, a gente percebe, eu acredito que a masturbação, ela acaba gerando isso na gente, fomentando cada vez mais também um amor egoísta. Um prazer é para mim, eu quero estar satisfeita, sabe? Ele tá aqui para me satisfazer. E não existe essa troca de amor, né? Que é aí a proposta do próprio sacramento do matrimônio, o sexo que é para ser essa união, além de, claro, a gente sabe, enquanto católico, da nossa abertura aos filhos e a formação verdadeira da nossa família, né?
Mas é muita coisa que a gente tem que aprender e falar, né, Miguel? Exatamente, existe um negócio muito importante nisso daí, Larissa, que é o seguinte, olha, existe um ato humano, né, que é totalmente contrário ao ato do egoísmo, que é o ato humano mais alto, que é o ato humano mais criativo. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma aula, ou a gente está fazendo uma live, a gente está criando algumas coisas, a gente está criando no coração das pessoas que estão assistindo alguns movimentos. Quando eu tomo um café da manhã, por exemplo, eu estou criando algo. Ou seja, fui eu, né, o princípio de autoria, eu fui lá e eu tomei aquele café da manhã. Eu decidi fazer aquilo e eu criei um ato. Eu criei algo. Agora, de todos os atos humanos, existe um ato que ele, né, só se compara com a Eucaristia, que é o ato mais criativo que o ser humano pode fazer. É o ato mais criativo do ser humano, que é o ato sexual. Entender isso aqui ajuda a gente, vamos dizer assim, muito nessa questão da pornografia. Uau. Porque o que acontece na pornografia não é isso. O que acontece na pornografia não é isso aqui que eu vou dizer. O ato humano mais criativo é a relação sexual. Por quê? Porque daquele ato entre homem e mulher, em que os nubentes estão construindo algo juntos, daquele ato pode surgir um outro eu. Esse é o ato humano mais criativo e mais alto. Deste ato aqui pode surgir um outro eu. Pode surgir uma outra vida. Que é a encarnação do amor do marido e da mulher. Incrível. Isso aí é o ato humano mais criativo. Por quê? Porque aquele outro eu é uma alma imortal. Que vai perdurar mesmo com a morte. E olha, foi meio que eu que criei. Foi assim, uma participação na criação, mas é meio que eu que criei. Sim. Né? Sim. É meio que eu que criei. E olha só, um casal que não, né, mantém relação sexual depois da vida, né, de casado, e eles têm filhos, aquelas crianças vão crescer necessariamente inseguras e com medo da vida. Sim. Por quê? Porque o ato que deu a existência delas, o ato que deu a existência para elas, o ato do qual elas vieram a existir, está sendo colocado em xeque. Ele não tá acontecendo mais. E ela cresce um pouco com insegurança de pisar em lugar estável. Isso é uma relação sexual. É a criação de um outro eu. Na pornografia não existe isso. Sim. Na pornografia a gente tem ali um monte de métodos que estão privando o surgimento de um outro eu. Um surgimento de uma outra vida. Que é o transbordar de um amor. Na pornografia não tem amor, só tem uso. Sim. E cada vez mais aquilo que é belo, aquilo que é bonito, né? A gente vai perdendo cada vez mais essa essência e diminuindo o belo em algo tão pequeno, em algo que é tão passageiro, que traz tantos malefícios, e a gente Isso que é cada o vez pecado. mais vai reduzindo o ser humano a um bichinho, né? Uma coisa que eu sempre falo nos vídeos sobre masturbação e sexualidade é: você não nasceu para ser um bichinho, então você consegue se controlar sim, sabe? Você consegue, você é capaz. Ai, mas Larissa, aí vem de novo, né? Aquilo que a gente estava falando no começo, a gente querendo dar respostas tão práticas para questões que são profundas, não é? Eu e meu marido, sempre o nosso postulado, a gente fala isso, não é sobre pode ou não pode, né? Ao meu público que está aqui, que a gente quer falar sempre sobre assuntos que envolvem, a gente fala, são tabus, são polêmicas dentro da igreja e tudo mais. A gente tem um desejo muito grande, assim, Miguel, de quebrar com isso, de também fazer com que a gente entenda de uma vez. Quando a gente fala que Deus nos chama a viver a castidade, não é porque ele é um Deus castrador, é porque em vários aspectos do ser humano, isso não vai fazer bem para ele. Do espiritual, as explicações que você deu de forma biológica. Então, aquilo que Deus me orienta é o melhor para mim, em todos os aspectos da minha vida. Se eu não vivo isso, eu não vou viver a plenitude de uma vida abundante. Inclusive, se eu vivo no pecado da masturbação, fora ou dentro do meu casamento, eu posso ser impedido, olha tudo que você falou, de viver a plenitude no sacramento do matrimônio, que é me santificar, que é
me satisfazer, satisfazer o meu parceiro, gerar vida, gerar filhos seguros. Então, assim, é uma cadeia de desgraça, né? Que é o oposto daquilo que Deus sonhou para nós. Incrível. Vamos responder umas perguntinhas? Que a gente tem Vamos, 10 minutinhos. O que você acha? Vamos lá. Manda Vamos brasa. lá? Primeira pergunta. Gente, a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas eu vou focar nas perguntas mais pedidas. Oi? Evidentemente não vai dar, nunca dá. Eu nunca consigo responder todo mundo. Vou trazer essa paz. Obrigada, meu amor. Olha aqui, o marido satisfazendo a esposa, trazendo uma aguinha e mandou eu beber água, seus mal criados. Vou beber o que eu quero. Fecha a parede. Pessoas, mulheres perguntando, e também homens, acredito, mais mulheres perguntando. Peguei o meu marido caindo na pornografia e masturbação. O que eu faço para ajudar? Manda essa aí que eu já vou vendo outras perguntas. Essa é a grande bomba, né? É a grande bomba. A grande dor. 90% das mulheres que me acompanham têm essa dor, né? Tem essa dor. E 10% são mulheres que têm o vício de fato, né? Que têm o problema de fato. Mas 90% do meu público, Larissa, é de mulher. Meu público é 57% mulher e o resto homem, por incrível que pareça. Né? Meu público é 57% mulher e o resto é homem. Então, e a maior parte dessas mulheres estão ali para poderem ajudarem os seus maridos. Né? Esse é o grande problema. Né? E aí a gente tem duas classes. A gente tem que ver o seguinte: esse marido é um marido que sabe que aquilo é errado, ou esse marido é um marido que não tem nem ideia de que isso é errado. A primeira coisa que a gente tem que entender. Tem esse detalhe também, né? Todo mundo tem essa concepção de pecado, de erro, né? Às vezes é que ele sabe ou não sabe, né? Não, mas Miguel, meu marido sabe que é errado e acabou acontecendo. Muito bem. Né? A primeira coisa, né? Então, ele sabe das consequências do negócio, ele sabe que a pornografia faz mal, sabe? Talvez não saiba tanto como a gente explicou hoje aqui. Então, a primeira coisa que a mulher pode fazer, e isso no desafio que a gente está fazendo, eu estou preparando, já está pronto, na verdade, um conteúdo específico para a mulher conseguir fazer isso. Porque a maior parte desse material, Larissa, que eu expliquei essas coisas aqui, eles estão em inglês. E por mais que a gente fala, bom, né, sei lá, tem uma ou duas ali que tem raça que vão lá, não, eu vou aprender inglês, eu vou ajudar. A gente vai facilitar um pouco. Eu traduzi muito desse material e vou entregar isso para as mulheres. Por quê? A primeira coisa que a mulher precisa fazer, é precisa estudar sobre a pornografia. Tá? Você precisa saber, né, do ponto de vista da neurociência também, né, por que aquilo faz mal. Porque às vezes a gente faz assim, né, como a Larissa está falando aqui, faz mal, não pode, pronto, acabou. E se a gente perguntar, me explica por que faz mal, a pessoa não sabe responder. A própria esposa não sabe responder. Né? Por que é pecado? Sim. Beleza, mas me explica por quê. O homem, às vezes, ele vai perguntar por quê. Então, você precisa saber responder. Né? Então, você vai precisar estudar sobre a pornografia. Você precisa estudar sobre a pornografia. Precisa procurar saber sobre a pornografia. Né? Então, compre esse livro que eu indiquei aqui, ó, Os Custos Sociais da Pornografia. Né? 8 descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo. A maior parte dos outros livros estão todos em inglês. Mas uma das coisas que eu estou fazendo já estou tentando dar um jeito nisso daí, né? de trazer essa informação para cá, tá? Então você precisa estudar sobre a pornografia e a partir disso, né, saber realmente por que isso faz mal e começar a conversar com o seu marido, tá? Né? Você vai ter que conversar com o seu marido mais de uma vez, não vai ser só uma conversa que vocês vão ter que ter, né? De algum modo você, né, vai ter que ter uma série de conversas com ele sobre isso. Tá? Uma série de conversas com ele sobre isso. Quem sabe uma conversa por semana. Né? Fazer um cronograma, ter uma conversa por semana com o seu marido sobre isso, mostrando para ele, primeiro, né, quais são os malefícios da coisa. Né? Essa é a primeira coisa. Uma das coisas, Larissa, interessante aqui de falar é que pesquisas demonstram, os pesquisadores demonstram, que a maior parte dos maridos viciados em pornografia que tiveram apoio afetivo da família foram os que mais conseguiram resultado. Uau. Ou seja, então, a mulher que ela, vamos dizer assim, apoia e dá esse suporte pro marido nesse problema, porque a mulher é um bicho guerreiro mesmo, né? A mulher é assim, quando ela quer tirar o marido dali, ela tira, se ela quer mesmo, assim, né? Ela consegue.
Exceto se for um caso que já está realmente quase perdido, que acontece, gente, acontece. Existem casos que não tem mais volta. Eu tenho que falar isso. Existem Sim, casos, né, em que, infelizmente, como um drogado, não tem mais reabilitação. Tá? Mas são casos raros. Mas o fato é o seguinte, né? Você tem que falar com seu marido, né? Você vai ter que falar com seu marido, né? E se você der todo o suporte para ele, todo o suporte afetivo, né? Isso vai ser um ponto positivo para ele começar a sair disso. Você precisa entender, assim, entender como é que a coisa funciona. O que que o seu marido está tentando compensar com isso? Não é falta de amor seu. Não é falta de amor seu. Certamente não é falta do seu amor, né? Certamente não é. Às vezes as mulheres pensam isso, né? É porque eu não amo meu marido e ele procura isso. Não é, meu filho. É um vício. Ele está tentando compensar estresse do trabalho. Ele está tentando compensar dificuldade de lidar com frustração. Ele está tentando compensar raiva, angústia. Ele está tentando compensar uma série de outras coisas. E você pode ajudá-lo a perceber quais são essas coisas que estão acontecendo em torno do vício e que estão fazendo ele procurar esse negócio aí, sim. né? É claro que Perfeito. isso aqui não esgota o assunto, né? Não esgota a resposta. Essa resposta precisaria de, sei lá, de um curso para isso, mas é Sim. um caminho possível. Sim, já adianto que ele tem, você tem que entrar lá no Instagram dele, que ele tem vários destaques respondendo, e tem no mínimo uns 2 destaques falando isso para a mulher. Eu queria dar um toque aqui também, que eu percebo que as mulheres, quando falam isso, elas têm muito esse sentimento de que a culpa é minha, eu é que não sou atraente, eu é que não sou boa, eu é que não dou conta. Meninas que namoram pensam, ele cai na masturbação porque a gente vive a castidade. Então, talvez você também precise de um acompanhamento, você também precise se resolver nas suas questões para que você esteja ok para poder ajudar o seu marido. Porque se você ficar fechado em você, achando que o problema é você, porque você não é, vai ser mais difícil. Agora, se você é uma mulher segura de si, você vai com certeza poder ajudar o seu esposo, né? Uma mulher inteira ajuda o seu esposo a ser inteiro, né? Querida, a gente tem pouquíssimo tempo e eu quero que você ainda fale lá do seu, da semana que você vai começar. Um minutinho, eu queria que você falasse assim, ó, quero parar de me masturbar, quero parar com a pornografia. O que que eu faço? Primeiro passo. Manda boa. O primeiro passo, olha só, a primeira coisa a não fazer, né? Não adianta excluir rede social, não adianta excluir, colocar bloqueador, porque isso daí você vai burlar, né? Você vai burlar, você vai tirar o bloqueador, você vai tirar a rede social, é isso. A primeira coisa que você começar a fazer é dialogar com o impulso quando ele aparecer. De modo, né, tranquilo, com calma. Porque é dialogando com esse personagem, dialogando com esse sujeito que aparece, que você vai descobrir o que está acontecendo contigo. É aí que você começa a caminhar. É nessa direção que você vai começar a caminhar. Seu problema é um problema de origem afetiva. Então você precisa descobrir quais são os sentimentos que estão ali por baixo. O único jeito de fazer isso é dialogando com o impulso quando ele aparece. Você vai olhar para ele, e ao invés de mandar ele para fora, é como um senhor estranho de preto que bate na sua porta à noite. Ao invés de mandar ele para fora, quem sabe você não convida ele para entrar e conversa com ele. Porque ele tem algo para dizer sobre você. Então, Perfeito. você conversando com ele, você vai ouvir o que está acontecendo contigo. Perfeito. Temos menos de 2 minutos. Já queria agradecer e dizer, gente, se você entrar lá no Instagram do Miguel, ele tem live salva, tem destaques ótimos. Você com certeza vai ficar cheio de conteúdo e ele vira e mexe todo dia, abre uma caixinha de pergunta. Você vai poder mandar essa pergunta que eu não consegui responder aqui, mas ele tem um trabalho incrível. Inclusive, vai começar a semana dele, que é o nome eu tinha anotado aqui, O Caos da Pornografia, com convidados incríveis. 1 minuto, venda o seu jabá, porque todo mundo aqui com certeza quer participar dessa semana. Manda boa. Muito bom. Muito bom. Pessoal, olha só, do dia 25 ao dia 31 desse mês agora, ou seja, daqui a pouco, vai começar o meu desafio Caos da Pornografia. Eu quero você lá comigo, tá? Clica lá no link da minha bio, faça a sua inscrição, tá? Você vai ser direcionado para um grupo do Telegram. No grupo do Telegram já está rolando um pré-aquecimento. Eu estou colocando podcast todos os dias ali, para você já entrar no clima do desafio. A gente vai ter Matheus Basso, fundador da minha... Vai ter Rodrigo Simão Margo. A gente vai ter o Tiba Camargo, Matheus Basso, Rodrigo Simonsen, deputada Ana Campagnolo, que escreveu o livro sobre feminismo e subversão. Vai ser muito bom.
faça a sua inscrição. O desafio é 100% online e 100% gratuito, pessoal. Não precisa pagar nada, não tem que comprar nada. Basta participar do desafio. Eu quero você comigo vencendo esse vídeo. Yes! 15 segundos, Miguel. Gratidão pela sua vida, pelo seu trabalho. Estamos juntos, queremos mais lives. E você que está aqui, vai ficar salva, compartilhe. Deus abençoe muito sua vida, viu, meu irmão? Muito obrigada.